passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Pode ser comigo nesta manhã, para este livro de Atos dos Apóstolos, e o segundo capítulo, o versículo de número 44. Essas palavras de Lucas pelo Espírito, sobre aqueles que foram salvos pela operação do Espírito de Deus na pregação no dia de Pentecostes. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus queridos, o título desta mensagem nesta manhã é este: o que é igreja? Nós daremos início hoje a uma série de estudos por alguns meses sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo e sobre os propósitos em torno dos quais a igreja existe. E nós iniciaremos este número de estudos tendo em vista a formação da membresia de nossa igreja. E nesses próximos meses ou semanas, o Senhor permitindo, nós lidaremos com temas sobre o que é a igreja de acordo com o Novo Testamento. Nós cremos que existe na palavra de Deus um retrato, um molde da igreja que nos foi dada. Alguns que creem, algumas igrejas, que a igreja não traz um molde, um retrato do que seja a igreja, mas que a igreja deve ser construída segundo a imaginação dos homens, de acordo com certos princípios da palavra de Deus apenas. Mas nós cremos que a palavra de Deus nos dá um modelo, uma estrutura da igreja do Senhor Jesus, e esse modelo deve ser copiado em todos os tempos, e assim deve ser construída a igreja. E nós queremos lidar com isso. O que é a igreja? Outro tema, o que é uma igreja reformada? Nessa congregação nós somos uma igreja batista reformada, ou calvinista. O que isso quer dizer? O que isso significa? Quais são os propósitos em torno do qual a igreja existe? O que é membresia? O que significa ser um membro de uma igreja bíblica neotestamentária? O que é a adoração bíblica? O que compõe a adoração? Qual é a adoração estabelecida por Deus? A única adoração que é aceitável diante dele? Quais são as partes, ou o que deve estar envolvido na adoração? Questões como música, instrumentos e tantas outras coisas. Nós lidaremos com o governo da igreja, a disciplina da igreja, a sua parte na obra do Senhor, isto é, o serviço cristão, em que, ou melhor, cada crente deve estar envolvido. Quais são esses dons que nós recebemos do Espírito Santo para a igreja hoje? Quais são os dons que permanecem? E ainda outros títulos ou temas também, o serviço cristão e tantos aspectos que precisam ser tocados ou conhecidos, necessário para que uma pessoa se torne um membro de uma igreja. É muito importante conhecer o que é a igreja para ser parte dela. E eu inicio nesta manhã, estou convencido que o melhor ponto, o melhor lugar para nós iniciarmos essa série de estudo é tentar responder esta pergunta tão simples, tão basilar: o que é igreja? Não o que é uma igreja, mas o que é igreja? Nós iniciaremos aqui. Este é um assunto glorioso, este é um assunto vital. Não é um assunto técnico, é um assunto que flui das páginas da palavra de Deus, e todo crente deve desejar conhecer e ter com clareza esta figura, esta imagem do que seja realmente uma igreja bíblica, de modo a ter discernimento entre o que seja e o que não seja uma igreja bíblica local. Assim nós queremos começar por aqui. Bem, o que é uma igreja? Nunca houve uma pergunta tão importante em nossos dias como essa, não é? Em dias de tamanha confusão. O que é a igreja? Deixa-me começar por aqui. Uma igreja, bem, é um grupo local de pessoas reunidas. Parece simples, não é? Realmente é simples. Mas é um grupo local de pessoas reunidas que passaram pela mesma experiência espiritual, a experiência da conversão cristã, e agora foram unidas em um mesmo propósito e objetivo. Em linhas gerais, isto é igreja, e esse é o significado da palavra original grega no Novo Testamento: igreja, traduzida em português como igreja, palavra eclésia. Reunidos, uma assembleia de pessoas em um local, um grupo de pessoas reunidas. Parece bastante óbvio, não é? Mas por que eu inicio com este ponto? Porque eu creio que nós estamos em dias de tamanha complexidade e de muita prolixia, se eu posso usar esse termo, né? Pessoas prolixas em toda parte, e nós nos esquecemos de definições básicas, importantes, simples e necessárias.
um grupo de pessoas reunidas que passaram pela mesma experiência espiritual de conversão e agora se aglomeram no lugar, não apenas como indivíduos separados, mas atados ali com o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Isso é uma igreja, um grupo de pessoas reunidas que experimentaram a conversão e agora têm o mesmo propósito. Por que eu menciono isso? Eu começo de maneira tão óbvia. Bem, a razão é que há uma tendência em muitas pessoas em imaginar que uma igreja é uma associação denominacional, uma convenção, um sínodo, uma assembleia de igrejas. Há muitas pessoas que imaginam que igreja é uma denominação ou uma associação de igrejas. Por que eu digo isso? Porque eu tenho encontrado muitos pastores e muitos crentes em toda parte que parecem estar mais preocupados com a denominação ou a convenção de igrejas do que com a sua própria igreja local na rua X ou Y, com o rebanho de Cristo, onde foram colocados como pastores. Eles aparentam estar mais preocupados com o destino da convenção e das assembleias do que com a própria igreja local, com a associação ou com o sínodo ou com a denominação. Eles estão mais preocupados com o que a denominação ou a convenção diz, quais são as diretrizes da denominação ou da convenção, quais são os programas para este ano, para o próximo semestre, trimestre, do que com a própria congregação local de pessoas reunidas. Há certos pastores e igrejas que vivem em dependência dos objetivos e das estratégias traçadas anualmente por uma convenção de igrejas, por uma associação de igrejas, um grupo de igrejas. Todo o evangelho, ou evangelismo realizado pela igreja, é realizado por via da convenção, pelas estratégias do sínodo, pelas estratégias da assembleia. Pastores são enviados a igrejas locais a partir da convenção ou dos seminários da convenção. Alguns estão mais preocupados com o rumo da denominação e da convenção do que com sua própria igreja local. De maneira, queridos, que denominação é tido por muitas pessoas como a igreja, e a igreja é a denominação para muitas pessoas. Mas isso é um grande erro. Este é um grande perigo. E é por isso que nós voltamos a tocar nas bases, na palavra de Deus, sobre o que seja a igreja. Porque possuir um nome de denominação na frente, na placa, não outorga o status espiritual de igreja a uma congregação. Possuir um nome de igreja ou de denominação na placa não outorga o status espiritual de igreja a uma congregação. É importante iniciarmos aqui com um ponto bastante óbvio. Uma igreja não é uma denominação. Mas ainda há outro perigo, um que talvez esteja mais próximos de nós aqui nesta manhã, do nosso arraial de igrejas independentes, que não estão presas aos laços de convenções ou denominações, de igrejas reformadas. É o perigo de imaginar, por outro lado, que uma igreja seja uma confissão de fé. Qual o perigo de imaginar que uma igreja seja uma confissão de fé? É o perigo de imaginar que uma igreja são princípios escritos no papel. Mas uma igreja não é uma confissão de fé. E esse é o perigo que assola muitos crentes no meio reformado. Uma igreja, ela não pode ser definida como princípios doutrinários no papel. O que eu estou falando aqui, queridos, é o perigo da ortodoxia morta. Tenho certeza que você já percebeu isso. Porque mesmo quando homens e mulheres creem e defendem uma confissão de fé, isso não garante que essas pessoas sejam pessoas convertidas, crentes de fato, pessoas que já nasceram de novo. Eu tenho conversado com pessoas que são perfeitamente ortodoxas, que podem responder perguntas complexas, doutrinárias, que conhecem muito de teologia, e apesar da sua fidelidade a um bom credo doutrinário, a uma confissão de fé, eu tenho observado que são pessoas que estão espiritualmente mortas. Não há vida na alma delas. Elas têm um grande intelecto teológico, mas você não vê amor por almas, você não vê amor por Cristo, você não vê zelo e lealdade pelo corpo de Cristo, você não vê aquela promessa do Salvador a todo aquele que nele cresce, que dentro dele jorraria rios de água viva. Você não vê respostas de oração, compartilhar de respostas de oração, alegria no Senhor. Tristemente existe tal coisa chamada uma ortodoxia morta. A confissão de fé para alguns tornou-se o grande manifesto de um partido, não é?
E eles vestem a camisa deste partido que possui essa confissão de fé, e eles creem que este partido religioso, com sua confissão de fé, é a melhor solução para a igreja no mundo, e assim eles vestem essa confissão de fé como quem veste a camisa de um partido. No entanto, elas mesmas nunca experimentaram o poder da conversão em suas almas. Vidas que nunca foram transformadas, apenas concepções doutrinárias, elas continuam vivendo para este mundo, e seu interesse ainda está neste mundo. Bem, amigos, aqui em nossa congregação nós temos uma confissão de fé batista de 1689. De fato, esta congregação aqui, a Missão São Paulo, a Igreja Batista Reformada da Palavra, tem um link, uma conexão direta com essa confissão de fé de 1689, redigida por um pastor do Tabernáculo Metropolitano de Londres. Mas essa confissão de fé que nós temos aqui, nós a temos apenas como um auxílio em controvérsias doutrinárias. Quando há dúvidas, nós podemos ter esse resumo daquilo que o povo de Deus tem crido ao longo dos séculos e abri-lo e checar e verificar. Nada mais do que isso. Nós valorizamos a nossa confissão de fé. Ela é uma coletânea resumida daquilo que a Bíblia ensina sobre certas doutrinas, é apenas um pequeno livreto com pontos sobre essa doutrina, versículos e texto. Eu gosto de chamar essa confissão de uma pequena cartografia teológica, onde certas doutrinas são reunidas de maneira simplificada para nós verificarmos no momento de controvérsia doutrinária. Ela é uma expressão daquilo que as igrejas do Senhor Jesus têm crido ao longo dos séculos, mas nós não tomamos a confissão de fé, seja a nossa batista, ou seja, a confissão de fé de Westminster, que é muito parecida com a batista, como uma definição de uma igreja. Nós não a tomamos como uma definição de igreja, porque o perigo está aí. Uma congregação pode ter uma confissão de fé, mas cobrindo uma ortodoxia morta. E as pessoas ali terem uma crença legítima, a fé ortodoxa, enquanto negam a fé no seu viver diário, e não têm conhecimento experimental dessa fé que defendem em suas mentes, pois percebem que a confissão de fé não tem qualquer valor para elas em suas horas de necessidade diária, ou quando a tentação para o pecado vem, Satanás me tenta ao pecado e a velha natureza. O que eu vou fazer com a confissão de fé se eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim pela conversão? É por isso que eu inicio com essa definição simples e bíblica do que seja uma igreja: um grupo local de pessoas reunidas que passaram pela mesma experiência espiritual de conversão e agora, unidas umas às outras, vivem para o mesmo propósito para o qual foram salvas: glorificar o Salvador e manifestar as suas excelências neste mundo. Um grupo de pessoas separadas do mundo e então unidas umas às outras. Eu espero que a figura esteja tomando forma na mente de cada irmão. Grupo de pessoas reunidas. Quem são essas pessoas? O que diferencia esse grupo de pessoas de qualquer outro grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma causa, qualquer que seja ela? O que é singular? O que é de singular com esse grupo de pessoas reunidas? O que os difere? O que os caracteriza? Quem são elas? Bem, eu quero destacar duas coisas que diferem este grupo de pessoas que é a igreja. São pessoas que foram primeiro separadas e então elas foram reunidas. Elas foram separadas. Igreja é a união de pessoas que têm sido separadas deste mundo. Em outras palavras, do mundanismo, daquilo que é intrinsecamente característico de uma pessoa que não nasceu de novo, que vive em rebelião contra o seu Criador, aquilo que caracteriza o mundo em volta, a cultura em volta, e nós chamamos disso de mundanismo. Elas não mais vivem para o mundo. Elas podem ser cidadãs de um país, elas têm traços culturais, uma língua de um determinado país, mas elas não pertencem mais ao mundo, ao mundanismo, aquilo que caracteriza a cultura humana decaída em pecados. Elas viraram as suas costas para essas coisas, elas foram separadas disso. Elas continuam cidadãs de São Paulo, elas voltam nesse país ou em outro país, mas elas não mais pertencem a este mundo maligno. Elas foram separadas na conversão deste mundo. É maravilhoso pensar sobre isso, não é? Pessoas separadas de um mundo corrompido. Que linguagem gloriosa nós encontramos em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ouça essas palavras:
o qual Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você percebe? Tirou, tirados, separados, tirados pela raiz, assim por dizer. Veja 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A mesma ideia, o mesmo sentimento aqui do Espírito, agora através de Pedro. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Mas vós, esse é o grupo reunido, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, separou, chamou para fora das trevas deste mundo, isto é, para a sua maravilhosa luz. Este é um grupo separado. Essa é a ideia. Aqui está a diferença, o antes e o depois. No versículo 11, ainda em 1 Pedro, Pedro diz essas palavras. Observe o que ele diz. Estou no capítulo 2. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a carne. Forasteiros, peregrinos, são pessoas que estão jornando por um país, mas elas não pertencem mais ali. Essa é a ideia. Pessoas que foram separadas da vida para este mundo somente, para viverem para um outro reino, e elas então serão unidas. São vários textos na palavra de Deus. Há textos que nos chamam de filhos da luz e não mais das trevas, embaixadores de um outro reino, ali em 1 Coríntios 5:20, cidadãos do Brasil, de São Paulo, mas eu já não mais pertenço a este mundo, a minha pátria é o céu. Um estrangeiro aqui, um peregrino aqui. E essas pessoas têm sido separadas, e essa é a primeira característica deste grupo de pessoas que é a igreja. Elas foram separadas de seu amor pelo pecado, de uma vida vazia e inócua atrás de bens materiais, de prazeres passageiros, da cultura e do amor pela cultura manchada, rebelde deste mundo. Às vezes, mesmo de amigos e de familiares, pessoas com quem nós compartilhávamos os nossos pecados, companheiros que eram comparsas conosco nos pecados, e às vezes mesmo de famílias e achegados que ainda vivem na escuridão. Separação é uma característica vital de um crente. Ele foi separado da vida deste mundo. Oh, como às vezes nós nos esquecemos da palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, não é? Está naquele versículo de número 34. Veja comigo, Mateus 10, 34. É o Senhor que está falando aqui. Não cuideis, que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Essa é uma verdade da qual nós não podemos fugir. Nós não buscamos nos afastar das pessoas ou desprezá-las, mas porque agora nós recebemos uma nova natureza, nós somos vistos como aliens nesse mundo. Pessoas estranhas, pessoas que não compartilham mais os prazeres pecaminosos daquelas pessoas, e elas começam a nos desdenhar. Isso é natural, isso é algo que vem com a vida cristã. Que palavras tremendas essas são. No versículo 11 nós vemos Pedro falar, e Mateus, o Senhor Jesus Cristo, declarando essa doutrina, separados do mundanismo, e então unidas umas às outras. Unidas, queridos, não apenas mero companheirismo, não apenas pessoas sentadas uma do lado da outra e termina o culto, cada um cuida da sua vida. Não, unidas, atadas, um laço muito mais forte do que o laço de companheirismo. Elas foram unidas e coladas juntas umas às outras. Primeiro realmente separadas do amor por este mundo, e então unidas e coladas umas às outras. Em Atos capítulo 9, se você abrir comigo mais uma vez, rapidamente, nós vemos uma situação interessante que mostra essa ideia de unidade. Atos 9, versículo 26, você percebe a força desta ideia. É sobre Paulo, quando Saulo chegou a Jerusalém, ele já tinha nascido de novo, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Eles não conheciam Saulo. Eles sabiam que Saulo era aquele perseguidor que tinha ajudado no martírio de Estevão. As pessoas estavam meio duvidosas se ele tinha nascido realmente de novo. E alguém precisou tomá-lo pela mão, Barnabé,
e levá-lo e introduzi-lo aos discípulos. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos. Saulo não buscava apenas ir ao templo ou à congregação para adorar. Em especial uma igreja como a de Jerusalém, que devia haver centenas de pessoas. Qualquer um podia entrar ali e adorar sem ser percebido. Ele queria se ajuntar à congregação. Ele queria se tornar um membro. Essa é a ideia aqui por trás dessas palavras. Tornar-se um membro. E sabe qual é o termo aqui, ajuntar-se? No original, é o termo do qual nós tiramos a palavra em português para cola. Ele queria se grudar, se colar, se unir à congregação dos discípulos, não apenas ser um visitante. Ele queria ser parte, mas as pessoas estavam num certo meio de tê-lo como parte daquela família, e Barnabé precisou tomá-lo pela mão e introduzi-lo ao povo de Deus. Isso representa um laço de grande dedicação, não é? De envolvimento, e aqui está a marca de um verdadeiro cristão. Veja Atos capítulo 2, versículo 42, ainda mais uma passagem, volte algumas páginas para trás. Atos 2, 42. Essas palavras que nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Eles perseveravam em estar juntos e em permanecer juntos e na doutrina, isto é, no ensino da palavra de Deus, e assim por diante. Ó, queridos, essa é uma característica vital de uma igreja. Pessoas que foram de fato separadas do mundanismo, elas não vivem mais para a cultura deste mundo, embora trabalhem ali, vivem nesta cidade, elas não tiram mais o seu prazer, a sua alegria e a sua satisfação do pecado e daquilo que caracteriza uma cultura marcada pelo pecado. São pessoas de um outro mundo, de fato, o céu. E elas vivem nesta colônia do céu aqui na terra, que é a igreja. Nesta colônia elas têm a sua alegria e o seu prazer, elas estão unidas umas às outras. Quão diferente, não é? Outro dia eu estava no táxi, e esse senhor que frequenta uma certa igreja me dizendo sobre a sua igreja, e falando, mas em tudo que ele dizia ali para promover a sua igreja, você percebia que aquilo não era igreja coisa nenhuma, mas uma aglomeração de pessoas reunidas num salão, onde as pessoas eram extraídas delas certos benefícios e elas buscavam outros benefícios. E aquele senhor começava a reclamar da pessoa que estava sentada do lado dela, que tinha um hálito muito forte, e o outro que já fazia barulho, e eu não gosto dessa pessoa. Você percebe que não havia um laço de amizade, de amor, como irmãos. Eram pessoas isoladas que iam uma aglomeração em busca de algo individualista de Deus. Mas isso não é igreja. Pessoas unidas umas às outras com o mesmo propósito. Juntas, e perseveravam em permanecer juntas, em amar umas às outras, em respeitar umas às outras, porque elas passaram pela mesma experiência de conversão e de perdão e de uma nova vida. As melhores ilustrações que nós temos dessa união, dessa unidade de propósito e pensamento estão aqui no Novo Testamento sobre a igreja. Há pelo menos 7 metáforas ou ilustração sobre a igreja. A igreja é comparada na Bíblia a certas coisas, e quando nós observamos essas coisas, essas metáforas, nós aprendemos algo sobre a igreja. Essa é a sabedoria de Deus. A igreja comparada na Bíblia é um edifício de um templo. Isso nos diz muito sobre a igreja. Um local onde o Espírito Santo habita e é adorado. A igreja é comparada a um corpo humano, ela é comparada a um lar de uma família ideal, ela é comparada a uma videira, ela é comparada a um rebanho de ovelhas, também é comparada a uma noiva e a um sacerdócio, um exército. Nosso tempo não nos permite lidar com todas essas figuras, mas eu quero destacar apenas 3 delas, porque são ilustrações que descrevem a natureza do que seja uma verdadeira igreja bíblica nesse mundo. A primeira é a metáfora do templo. A igreja é comparada a um templo, um edifício de um templo. Isso aparece em várias passagens da Bíblia. Abra comigo em Efésios capítulo 2, nós temos uma ali. Efésios 2, versículo 21 a 22, onde a igreja é comparada a este edifício de um templo. Efésios capítulo 2, versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Isso é sobre a igreja, pessoas que foram salvas e unidas, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Bem, o que é um edifício? É obviamente uma unidade de partes, não é um prédio, é uma unidade de muitas partes, blocos que são colocadas ali para formar algo, seja pedra, seja tijolo, ou seja vigas.
E essas partes deste prédio, elas permanecem firmemente juntas e unidas para dar formação a algo. Elas estão ali firmes, unidas, cada uma envolvida em uma parte. E essa figura da igreja, do povo de Deus separado, como um templo, nos ensina muitas coisas. Mas eu quero destacar pelo menos duas delas. Você se recorda que no Antigo Testamento há uma imagem da igreja como um templo também, não é? É bastante instrutivo nós pensarmos sobre a construção do templo de Salomão, por exemplo, ali em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Eu não abrirei, mas você pode ver em casa, anote, 1 Reis, capítulo 6, 7. Você percebe a narrativa da construção desse templo, isso é um símbolo da igreja lá no futuro. As pedras eram tiradas da rocha, elas eram cortadas fora do arraial, fora de Jerusalém, elas eram cortadas da rocha, então elas eram polidas na medida certa, trazidas a Jerusalém, e ali elas encaixadas no lugar certo. Uma das coisas que não acontecia é que não havia barulho na construção do templo. Isso nos fala sobre a reunião de negócios da igreja. Mas esse é um outro assunto que nós lidaremos no futuro. Mas a pedra era tirada da rocha, polida e então trazida, e ali era formada como um templo. Elas seriam unidas. Elas precisavam ser lavradas fora do arraial primeiro. Lavradas antes de serem levadas e transformadas em um edifício do templo para adoração. Antes de serem unidas ao prédio, elas eram lavradas e polidas. Isso obviamente é uma figura da igreja. E essa é a primeira lição deste símbolo, espero que você tenha percebido. Que as pessoas serão unidas à igreja do Senhor Jesus Cristo somente depois de serem arrancadas desse mundo, e o Espírito Santo de Deus habitar nelas e polir elas, assim por dizer, e dar uma nova natureza. Ninguém faz parte de uma igreja verdadeira antes da conversão. Você pode visitar uma igreja, ir ali, adorar, imaginar que está adorando, frequentar, mas uma pessoa só se torna parte da igreja do Senhor Jesus Cristo depois de salva. Pessoas separadas que passaram pela mesma experiência de conversão e que no momento da conversão receberam o Espírito e não depois, porque é o Espírito que salva. Tanto é que Paulo nos disse: vós não tendes o Espírito, não sois de Deus. E ele transforma, e assim essas pessoas são unidas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, uma obra em suas vidas antes de serem unidas. Pedras que eram tiradas da montanha. Pessoas que serão transformadas, lavradas e então unidas ao templo em construção em seu devido lugar. Essa é a ideia do templo ali. Quem eram essas pessoas unidas de uma maneira coesa e firme na igreja? Eram pessoas, ou são pessoas, que tiveram uma experiência em comum, a experiência de terem seus olhos um dia abertos para o seu pecado, levadas ao arrependimento sincero, fé no Salvador, novo nascimento, experimentaram a obra de conversão. Elas foram convencidas de seus pecados. Se jamais somos convencidos da nossa pecaminosidade, queridos, então nós não somos verdadeiros cristãos. Somos na realidade não membros da igreja do Senhor Jesus, ainda embora o nosso nome esteja no rol de membros. Se eu jamais vi a minha necessidade espiritual e o meu pecado, eu fui levado ao arrependimento e a lágrimas diante do Salvador, e a confessar a Ele as minhas transgressões, e como salmista dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. E eu recebi então o perdão, e a paz, e a certeza de vida eterna. Se isso nunca aconteceu comigo, eu só tenho um nome, um rol de membresia. O meu batismo foi nada do que um banho, e o meu arrependimento, eu precisarei me arrepender dele de novo, pela primeira vez. Uma experiência de conversão. As pessoas que foram unidas à igreja de Jerusalém em Atos passaram pela mesma experiência. Você se recorda em Atos capítulo 2: varões, irmãos, que faremos? Qual foi a resposta do pregador Pedro? Levante a mão e venha aqui para frente. Repita essa oração no final do folheto. Não, arrependei-vos, crede no Evangelho. Eles se arrependeram e creram e foram salvos e unidos à igreja, nos diz Lucas em Atos, todos aqueles que o Senhor salvou. Tremendo. Porventura você já passou por essa experiência de conversão? Você já tomou aquele cálice de amarguras antes de receber o cálice de doçuras? O Espírito de Deus já te levou a ver os teus pecados, e é amargura e lágrimas reconhecer que eu sou um pecador.
para então receber a paz e a certeza de perdão e de vida eterna. Eles tinham se arrependido, confessado seus pecados, expresso um desejo veemente de se afastar desses pecados e se afastaram. Eles tinham mudado e, acima de tudo, eles tinham nascido de novo, nascido do alto. Foram retirados do mundo, dessa montanha do pecado, de onde faziam parte, moldados pelo Espírito, colocados em igrejas locais visíveis. Então, unidos uns aos outros. Não eram pedras individuais nesse templo, eles estavam juntos em um mesmo edifício, com o mesmo propósito. Essa é a expressão do reino de Deus neste mundo. Não uma aglomeração de pessoas num local, mas pessoas com o mesmo propósito. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, algo muito interessante aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Paulo dizendo a Timóteo: mas se tardar, para que saibais, Timóteo, como convém andar na casa de Deus. E agora veja aqui uma definição do que seja a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é uma coluna. Veja, isso é muito importante entender. A igreja não é a verdade. A igreja é a coluna e o esteio e o suporte da verdade. É uma coluna, e em cima dessa coluna você põe a verdade. A igreja, ela mostra ao mundo a verdade e proclama a verdade. O que é a verdade? O Senhor Jesus nos diz: santifica-os na tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. A igreja proclama a palavra de Deus. Essa é uma definição do propósito da igreja. E esse é o nosso propósito quando nós somos unidos. Proclamar a palavra de Deus. Dizer, falar de Cristo, anunciá-la, defendê-la, amá-la, aplicá-la às nossas vidas. A igreja possui fundações. Nós vemos que essas fundações são as doutrinas dos apóstolos. Cristo é essa rocha, não é? Onde estão essas fundações, para não cair, não afundar. Os apóstolos escreveram a vida de Cristo, o Novo Testamento. Aqui estão as doutrinas dos apóstolos, e a igreja é construída sobre essas doutrinas. É por isso que eles são fundamentos. Daí não fazia sentido nós temos apóstolos hoje. Você nunca viu alguém colocar o fundamento no telhado da casa. Na verdade, eles ficaram para trás. O edifício é um templo para a glória de Deus, um lugar onde o seu povo se reúne para adorá-lo e servi-lo. E os membros suportam e representam a verdade juntos, levando almas perdidas, proclamando mesmo dentro do arraial de Deus as verdades, tocando a trombeta no arraial de Deus, volte aos caminhos antigos, defendendo a verdade, unidos para esse propósito, e não para o entretenimento religioso, não para a diversão religiosa, para darem suporte à verdade e fazê-la visível neste mundo e proclamá-la. Mas deixe-me tocar em outra metáfora tão bela que representa algo sobre a igreja. A Bíblia usa o corpo humano como uma representação da igreja. Está em um número de passagens. Eu abro em 1 Coríntios capítulo 12. Abra comigo no Novo Testamento ainda. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E aqui ele passa a falar sobre isso. A igreja, nessa metáfora, é vista como uma unidade orgânica, viva. O que é um corpo? Bem, um corpo não é um amontoado de membros desconectados uns dos outros, sem uma ligação ou sem vida passando entre esses membros. Uma igreja não é uma mera aglomeração de pessoas que se sentam ao lado das outras e se vai depois ao final do culto. São pessoas que vivem para o mesmo propósito. São pessoas que passaram pela mesma experiência. São pessoas que foram separadas da vida para este mundo, para um propósito real. Essas partes do corpo, elas não podem se afastar umas das outras, não é? Não faz sentido. Você não vê um braço saindo por aí, fazendo as coisas e voltando para o corpo. É impossível imaginar um cotovelo saindo do corpo, não é? Elas estão unidas, elas estão juntas. E é uma cabeça que coordena todo este corpo. Que ilustração bela, não é? Cristo Jesus é essa cabeça que coordena o corpo.
Elas estão conectadas e cada parte contribui. A cabeça quer chegar lá na porta, o pé leva, a mão pega, todos estão envolvidos, porque só a mão não consegue fazer algo, ou o pé. Cada parte, assim Deus nos deu os dons para essa função. Queridos, pense sobre isso. Uma congregação é para muito além do que uma audiência e um púlpito. É um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito, reunidas. É uma companhia de pessoas onde cada indivíduo tem um papel significante e necessário. A ordem ali nesse corpo, a coordenação, a propósito, o cabeça é Cristo Jesus, somente, ninguém mais. Cristo é o cabeça da igreja, não bispos, não papas, não arcebispos, não presidente regional, não concílio supremo, o que quer que seja. Cristo é o cabeça de cada igreja local, e é Ele quem determina em cada igreja local. Efésios capítulo 4, nós lemos a respeito disso, no versículo de número 15, essas palavras: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Você percebe o termo frauduloso? Vem de comércio, fraude, engano. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Uma das razões pela qual Deus une seu povo em uma igreja local é para que cada crente, cada membro deste corpo esteja envolvido no crescimento do corpo, através do testemunho de uma vida e também de lábios. Meu irmão, minha irmã, já lhe veio à mente que você tem diante de Deus uma responsabilidade para o crescimento deste corpo local? Foi por isso que você foi unido a Ele. Você já percebeu que você tem da parte de Deus uma responsabilidade em fazer este corpo local crescer? Essa é exatamente a razão pela qual Deus dá dons aos crentes. Você tem uma responsabilidade diante do Senhor em fazer este corpo crescer. Foi por isso que Ele te uniu a um corpo local. Dons são como uma bandeja. Você serve o outro e não a si mesmo. Você é servido pelo outro. É por isso que Ele nos plantou a igreja. Há crentes que por muitos anos oram ao Senhor: Senhor, me conduz a uma igreja bíblica. Então Deus responde essa oração. Mas eles se tornam levianos e desleais ao corpo de Cristo conforme os meses e as semanas passam. E não estão envolvidos no crescimento do corpo de Cristo Jesus, são apenas visitantes. Essa metáfora é tão bela, não é? Plantados, unidos como partes integrantes. Será que pouco é feito porque o braço não está ali presente na obra? E o ombro tem que tentar fazer a função do braço? Oh, amigos, pense sobre a seriedade do corpo de Cristo Jesus. Deixa-me voltar a uma outra metáfora. Aí Efésios capítulo 2, ainda neste livro, no versículo 19, nós temos a metáfora da família. A igreja é comparada pelo Espírito a uma família. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você vai ver o mesmo lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Casa, local, uma família. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Você pode checar em casa, mas eu leio. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou da nossa família local na igreja. Você percebe a ideia da igreja como uma família? Essa é uma representação muito comum em todo o Novo Testamento. Às vezes um crente tem dificuldade em perceber como uma igreja pode ser como uma família, ou a beleza da metáfora da família. Talvez porque esse crente tenha crescido num lar problemático, não tenha crescido em nenhum lar, mas nós estamos lidando com uma família ideal, onde haja um pai, uma mãe, cada um tem uma função, onde há respeito, onde há o mesmo propósito, onde há o mesmo sobrenome, onde há o mesmo interesse. Essa é a ideia da igreja como uma família. Todos nós temos o mesmo propósito e interesse, o mesmo objetivo, uma família ideal. E uma família ideal há um laço intrínseco, não é?
de amor, de unidade, nós estamos juntos ali. E assim também é a igreja. E uma família, há mais do que proximidade, há amor, há respeito, há preocupação, há o mesmo objetivo, manter a família unida, honrar o nome da família, também na igreja, honrar o nome da família local, respeitarmos uns aos outros, zelarmos pela reputação uns dos outros em verdadeiro amor e simpatia. Em uma família há pessoas de idades diferentes, também na igreja, maturidades diferentes, também na igreja, mas todos estão crescendo e evoluindo na palavra de Deus. Nós não somos como ervilhas, todos iguaizinhos dentro de um pote, somos pessoas diferentes, mas com um propósito mesmo, e o mesmo objetivo. Ninguém é superior a ninguém na família, claro que não. O marido não é superior à esposa, são apenas papéis diferentes. Pais não são superiores aos filhos, são apenas papéis diferentes. Não há superioridade. Assim também na igreja, somos todos irmãos em Cristo com papéis diferentes. Nós honramos uns aos outros os papéis que Deus nos deu. Oh, como maravilhoso pensar sobre a igreja. Há um cabeça que conduz a família, o marido. Na igreja há um cabeça que conduz a igreja, é Cristo. Ele conduz pela sua palavra. Ele dá dons de ensino a certos homens para, como irmãos entre os irmãos, conduzirem a igreja na palavra. Assim é uma família também, queridos. Uma família tem que ser baseada em amor, não é essa a cola que mantém uma família. Esse é o amor, amizade profundo. Assim a igreja, cooperação, respeito, interesse mútuo, respeito sincero e não abuso. Não é como na família. Cada um tem uma parte, uma responsabilidade. Não deixe sobrecarregar os ombros de ninguém. Assim também na igreja. Baseada em ordem, há uma liderança clara, um propósito comum. A igreja do Senhor é tão bela. E que comparação, que metáfora do corpo, não é? Os membros dessa família, elas possuem um profundo interesse pelo bem-estar de cada um naquela família. Há cuidado, há interesse. Assim é na igreja. Porque nós compartilhamos o mesmo sobrenome, Cristo Jesus, filhos de Deus. E nós queremos zelar por essa família. Bem, deixe-me sumarizar isso aqui. Um grupo local de pessoas reunidas que passaram pela mesma experiência espiritual da conversão, novo nascimento, separados do mundo e agora unidas umas às outras com o mesmo propósito. Um edifício, ligadas em crescimento, onde Deus habita pelo Espírito. Ele é adorado aqui. Um corpo organicamente ligado, não indivíduos isolados e separados, uma família, o mesmo laço, coordenada, liderada, amor, real propósito, serviço. Ainda outras metáforas tão belas, quem sabe nós voltemos a lidar sobre elas. Mas, querida, deixa-me lidar com outro ponto sobre o que seja igreja agora. O caráter da igreja. Qual é o caráter de uma igreja local? Lembre-se que nós não estamos falando sobre a denominação, a confissão de fé, mas a igreja local, a união de pessoas em um determinado local, em adoração e serviço a Cristo. O Novo Testamento ensina pelo menos 4 princípios que definem o caráter de toda a igreja bíblica local. Esses princípios, eles tornam cada igreja local igrejas verdadeiramente cristocêntricas, igrejas verdadeiramente efetivas, igrejas agradáveis a Deus. São 4 princípios da palavra de Deus que caracterizam uma verdadeira igreja local bíblica. Nós vimos já o que é uma igreja, reunião de pessoas separadas que passaram pela mesma experiência espiritual, unidas, como essas metáforas nos mostram. Mas qual é o caráter dessa igreja? Como olhar para uma igreja e saber que ela é realmente uma igreja bíblica? Quais são esses elementos que devem estar presentes, visíveis, operantes em uma verdadeira igreja local bíblica? Bem, o primeiro deles é que Cristo, Ele é o Senhor e o cabeça de toda a igreja local individual. Cada congregação sendo inteiramente independente e autônoma de outras congregações. A igreja do Novo Testamento é a igreja independente. São igrejas locais, independentes, onde Cristo é o cabeça e Ele reina pela sua palavra pregada e proclamada ali. Nenhuma igreja deve estar sujeita a qualquer corpo denominacional ou qualquer hierarquia denominacional. Essas são invenções humanas para que pessoas se mantenham com poder sobre outras pessoas.
Mas a igreja do Novo Testamento ela é individual, local. Sim, nós temos fraternidade, amizade com outros crentes em Cristo de outras igrejas locais, mas a igreja na Bíblia são igrejas locais independentes. Essa é a ideia. A segunda característica é que na igreja, somente pessoas convertidas, nascidas de novo, devem ser admitidas para dentro da congregação local como membros. Esse é o princípio da membresia regenerada. Somente pessoas regeneradas devem ser aceitas como membros de uma igreja. Sim, qualquer pessoa deve entrar na igreja. As portas estão abertas a todas as pessoas, mas para a membresia, somente pessoas que nasceram de novo, somente filhos e filhas que nasceram ali, que foram adotadas, assim por dizer, por Cristo Jesus para a sua família. Em terceiro lugar, cada membro em particular deve ser ou estar sinceramente e totalmente dedicado à comunhão e ao serviço da igreja local. Essa é uma outra característica neotestamentária de uma verdadeira igreja. Em quarto lugar, cada igreja individual deve estar vivendo em obediência sincera ao senhorio de Cristo. Ela experimentará crescimento, sim. Isso é um sinal de vida espiritual, que há crescimento, mas esse crescimento está de acordo com a vontade de Deus e com o tempo de Deus. Bem, deixe-me tocar brevemente no tempo que nos resta nessa primeira característica de uma igreja realmente bíblica. É uma igreja independente, é uma congregação independente de outras. Isso significa dizer que cada igreja do Senhor Jesus é independente e autônoma, não estando debaixo do governo de uma instituição hierarquizada, seja eclesiástica, ou seja uma associação, convenção, exceto em casos temporários, quando uma igreja está iniciando um ponto de pregação e aquela congregação é mantida com um laço com ela. Mas uma vez que ela consegue andar com suas próprias pernas, esse cordão umbilical precisa ser cortado. Essa igreja não pode apitar naquela outra igreja, dizer como aquela igreja deve viver, existir, porque o cabeça dela, como dessa, é o Senhor Jesus. Assim, queridos, nós pensamos sobre isso. Cada igreja deve estar debaixo do governo direto e da condução direta e da bênção do Senhor Jesus pela sua palavra. Tristemente, os esquemas humanos de cooperação sempre tendem para a formação de associações, o desenvolvimento de denominações, de sínodos, de convenções, etc., que centralizam o governo de muitas igrejas individuais sobre a mão de certas pessoas ou certas ideias. Mas essa é uma negligência do padrão bíblico. Isso torna igrejas locais muito vulneráveis ao erro. E Satanás tem corrompido milhares de igrejas locais pelos canais terminais das convenções. E assim ideias são criadas nas convenções, associações, e se espalham por esses canais para as igrejas locais. E muitas são corrompidas rapidamente. Deixa eu tentar explicar isso. Deus é muito mais sábio do que nós. Se uma igreja individual, independente, ela se corrompe, ela se afasta dos princípios da palavra de Deus, ela irá fechar as portas sozinha, sem contaminar outras. Mas se as igrejas estão unidas em laços de convenção e as diretrizes vêm ali do centro, no momento que esse centro se corrompe e se afasta da igreja, todas as demais igrejas se corrompem também. Você percebe como Deus é mais sábio em estabelecer igrejas independentes e locais. Mas a ideia de centralizar já vem de muito tempo, não é? E você percebe o caos de muitos grupos denominacionais. Por que foi que a Igreja Batista Brasileira, em tantos outros países, as presbiterianas e as pentecostais se corromperam tão rapidamente pelos canais das convenções e assembleias? E o liberalismo se infiltrou no século XIX por tantas igrejas através desses canais, desses líderes. O colapso da igreja em nosso país, em denominações, está daí. Mas há muitas evidências no Novo Testamento para a autonomia da igreja local. Por exemplo, as epístolas do Novo Testamento, as cartas, elas são sempre dirigidas a igrejas locais. Nunca há convenções, sempre a igrejas locais. São escritas de tal forma que não deixam dúvida que foram enviadas a uma igreja local. Ainda embora essas cartas eram lidas em várias igrejas, não cartas apostólicas, cada uma delas era responsável diante de Deus. Observe também, isso é muito importante, o Senhor Jesus Cristo, Ele nunca fundou uma organização unificada de igrejas. Isso deveria ser o suficiente para nós, não é? Quando o Senhor Jesus Cristo fala
às igrejas, lá em Apocalipse capítulo 5, 3 e diante, ele fala a igrejas locais, individuais. Carta à igreja de Esmirna, era uma igreja só. Carta à igreja de Éfeso. Ele nunca diz carta à igreja da Grécia, à igreja, o composto denominacional de muitas igrejas, as igrejas locais, cada uma individualmente, seja desafiando a igreja, seja encorajando essa igreja, seja disciplinando essa igreja. Em Atos capítulo 13, do versículo 1 a 2, nós lemos sobre a igreja de Antioquia. Deixa eu abrir rapidamente nesse capítulo, Atos capítulo 13, versículo 1 a 2. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então fizeram isso, versículo 3 nos diz, e logo nós lemos que eles foram enviados como missionários. Sabe o que é importante aqui para nós nessa manhã? É que, embora a maioria dos apóstolos ainda estivessem vivos, estavam na igreja de Jerusalém, aqui nós temos um exemplo como o Espírito Santo de Deus lidou diretamente com a igreja de Antioquia, sem ter que passar pela igreja de Jerusalém onde estavam os apóstolos. Antioquia é vista aqui como uma igreja local, independente, governada e conduzida pela palavra de Deus e separada da igreja de Jerusalém, sem qualquer hierarquia denominacional. Eles não precisaram consultar os apóstolos em Jerusalém para separar aqueles missionários. E nós aprendemos logo de cara que igrejas são independentes, locais, separadas. Observe também que o termo igreja, ele é usado no Novo Testamento 114 vezes, e nenhuma delas é para descrever uma igreja nacional ou qualquer outro grupo de igrejas. Você não verá no Novo Testamento, e eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um exemplo onde o termo igreja seja usado para qualificar um grupo de igrejas. Sempre qualifica igrejas locais, individuais, sempre usado para classificar igrejas locais, individuais em determinadas áreas. Há uma referência em 5, onde a palavra igreja representa todo o corpo de Cristo, mas essa é a igreja invisível, de pessoas salvas no mundo inteiro, que nós só veremos quando estivermos na glória. 1 em 5. Em todas as épocas, a igreja universal de Cristo, em todos os tempos, há igreja, mas em todos os outros lugares são igrejas individuais, a maioria das vezes dirigida a uma igreja específica. Saúda a igreja que está em tua casa. Poderia ser mais específico, não é? Mesmo quando usado para o número de igrejas em uma região, por exemplo, o termo é aplicado a igrejas individuais. É usado no plural, lá em 1 Coríntios capítulo 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas locais. As igrejas que estão na Ásia. E não há igrejas individuais, locais. A metáfora das igrejas nos mostra também isso, não é? O edifício de um templo, cada edifício é particular, é um edifício só, e não uma aglomeração como na Coab, de muitos prédios formando uma coisa só, cada prédio. O corpo é um só, não há corpos ligados uns aos outros, se houver uma anomalia. A família, cada família individual, não é? Os seus primos, etc. Nós temos amigos e irmãos em outras igrejas. Este é o primeiro princípio que define uma igreja bíblica: independência. Ela é local. E ela é responsável diante de Deus na palavra, e não há uma denominação, uma outra igreja. Cristo é o Senhor e cabeça da igreja local, cada congregação inteiramente independente e autônoma, não se sujeita a qualquer corpo denominacional, hierarquia de autoridade denominacional, papa, bispo, apóstolo, o que quer que seja. E são títulos humanos onde as pessoas dão a si mesmo para dominarem e construírem seus impérios, e porem sua foto lá e o seu nome lá. Que coisa absurda, roubando a glória de Cristo. Queridos, sejamos sérios a respeito disso e educados na palavra de Deus sobre o que seja a igreja. Mas há um segundo princípio de 4 que determina o caráter de igrejas bíblicas, que a membresia dessa igreja local, ela deve ser restrita a pessoas que possuem uma profissão de fé crível, credível, acreditável. Veja a linguagem de 1 Coríntios capítulo 1 novamente, o versículo 2. Essas palavras. 1 Coríntios capítulo 1, eu creio que é o versículo 2, sim.
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos aqui em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você percebe duas vezes aqui, chamados santos, santificados. Essa é a primeira característica de uma verdadeira igreja, pessoas salvas. Alguns tentam desacreditar esse princípio dizendo o seguinte: é impossível alcançar a perfeição em uma igreja, é impossível ter uma membresia só de pessoas salvas, porque embora a pessoa venha ali com a cara lavada, dando testemunho de cristão, falando a linguagem de Sião, daqui a pouco ela se revela nunca ter nascido de novo. Sim, é verdade que algumas pessoas se revelam um pouco depois. A Bíblia diz que as obras de alguns se manifestam logo no início, de outros um pouco depois. Mas se eu usar esse princípio, é um princípio falho. Pense, por exemplo, é impossível alcançar santificação aqui na terra, então é besteira buscar qualquer santificação. Estaremos contradizendo a palavra de Deus, não é? Assim, a membresia deve ser formada somente de pessoas regeneradas. E os membros dessas igrejas devem observar sinais de verdadeira conversão numa pessoa antes de estender a mão direita de membresia. Essa é a ideia. A nossa tarefa é seguir o padrão do Novo Testamento e não o silogismo das pessoas. Alguns tentam mesmo usar textos bíblicos para justificar a impossibilidade de uma membresia de pessoas somente regeneradas. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 38, alguns líderes que dizem assim: você se lembra da parábola do Senhor Jesus Cristo? Eles plantaram para aquele Senhor, mas o inimigo veio à noite e lançou o que? Semente de joio. E no outro dia estavam crescendo joio e trigo juntos. Senhor, vamos e arranquemos o joio dentro do trigo. E a resposta do Senhor foi: não, espere para o final dos tempos. E vai ser separado os molhos, não é, do trigo, do joio. Uns serão lançados na fornalha e outros para o celeiro. E alguns pegam esse texto e dizem assim: você está vendo? É impossível você separar na igreja crente e não crente. Os presbiterianos, amigos em Cristo, usam esse argumento, não é? Eles dizem: não, tudo bem, você não consegue separar quem é crente e não é crente na igreja. O batismo infantil traz muita gente não salva para a membresia, e aqui está a Bíblia dizendo: é impossível separar. Mas, queridos, esse campo aqui, se você observar com calma, não é a igreja. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo é o mundo. O que significa dizer que crente e não crente viverão juntos por todo o tempo, até que Cristo Jesus volte com seus anjos, e aí serão separados os bodes das ovelhas. Essa é a ideia desse versículo. Você não se pode usar um texto desse para dizer: tudo bem, crente e não crente na mesma membresia. Não, amigos. Uma característica de uma igreja verdadeiramente bíblica: pessoas regeneradas, que passaram pela mesma experiência de conversão. Para dissipar qualquer dúvida sobre o princípio apenas de pessoas salvas, nós voltamos à metáfora, não é, da igreja, aquelas várias metáforas. Todas elas apontam para uma membresia regenerada. As pedras desse templo não são pedras mortas. Pedro nos diz que são pedras vivas. Sois edificados como pedras vivas. No corpo só pode haver membros vivos, não é? Se um braço está morto, tem que ser amputado. Mesma coisa sobre a família, pessoas que ainda estão vivas. Cada metáfora aponta para uma membresia de pessoas regeneradas. Todas elas são belas metáforas. Sim, as portas da igreja estão abertas a qualquer pessoa que venha ouvir o Evangelho. Nós temos amigos na igreja, mas membros devem ser aqueles que demonstraram por uma vida transformada terem realmente nascido de novo. Não apenas sido batizados ou passado por uma classe de doutrina, verdadeiros frutos de conversão. E esse é o segundo princípio que determina o caráter de uma verdadeira igreja bíblica local. Na membresia, somente pessoas que já nasceram de novo e podem provar isso por frutos de uma verdadeira natureza. Oh, amigos, é somente em um ambiente assim de pessoas salvas que o amor fraternal pode fluir, não é? Um ambiente misturado a picuinhas, divisões, tragédias, bagunças, gritarias. Mas que Paulo nos diz, os frutos da carne, nós temos que ter clareza quanto a isso. O terceiro princípio essencial, e eu corro para o final, que deve determinar o caráter de uma verdadeira igreja local, é esta: que os membros ali devem demonstrar ter uma só mente, unidos em uma mesma doutrina, aprendendo a palavra, zelosamente trabalhando juntos para o Senhor, buscando crescer em amor. Sabe o que é isso?
Esse é o princípio de dedicação total à comunhão e ao serviço do Senhor. Não é suficiente vir apenas, pastor, não é suficiente apenas que eu vá no culto, oferte, seja cordial com as pessoas, põe o pé na areia, vou cuidar da minha vida. Não, não é suficiente, diz a palavra de Deus. A igreja nunca foi designada para ser um púlpito, uma audiência, mas um corpo vivo, cada membro sinceramente envolvido em seu crescimento real. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala sobre a conduta do crente na igreja. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 5, nós temos a palavra ordem, grego, disposição, harmonia, como um exército, não é, em marcha, para o mesmo propósito, não como um grupo envolvido, debandado, um grupo de pessoas ordenado, coordenado, com o mesmo intuito de ganhar terreno para Cristo, de alcançar almas, de defender a fé. Esse é o grupo da igreja, como um exército, não como uma aglomeração de pessoas espalhadas, um exército de pessoas com o mesmo propósito, combatendo pela verdade, ganhando terreno de Satanás, alcançando almas, edificando e defendendo a igreja. Que figuras tão belas nós temos no Novo Testamento sobre a igreja. E essas palavras mostram que cada igreja deve ser organizada assim, de uma maneira bela, útil, funcional, cada crente em sua posição e ministério definido. Ela se assemelha mais a um batalhão, um exército do Senhor, onde todos estão envolvidos. Quando nós começamos a perceber essas coisas, que diferença, não é? Do que nós vemos por aí, ou talvez de nossa própria atitude. Será que nós temos honrado ao Senhor como pessoas salvas por Ele na igreja do Senhor Jesus Cristo? Todos os dons e talentos devem ser exercitados debaixo da mesma preocupação mútua. Se um crente ele é isolado, ele se isola dos demais na igreja, está sempre isolado num canto esperando que as pessoas venham a ele, ou é complacente, ou é independente, ou é preguiçoso, ou é indiferente, essa é uma rejeição do ensino do Senhor Jesus Cristo sobre o que seja a igreja. A pessoa está rejeitando o que a palavra de Deus está dizendo. Nenhum crente deve ser assim, isolado, separado, complacente, ou preguiçoso, ou letárgico, indiferente de se envolver. Queridos, que coisas sérias, não é? Se Cristo é o nosso Senhor, então Ele tem o seu senhorio sobre as nossas vidas. Mas deixe-me correr para este último princípio, o quarto princípio essencial que determina o caráter de uma verdadeira igreja de Cristo é o princípio do crescimento, obviamente. Crescimento será experimentado por toda e qualquer igreja que vive sob o comando de Cristo, andando de acordo com a grande comissão ali de Mateus. A extensão desse crescimento, meus irmãos, ela irá variar em geração após geração, de acordo com a vontade do Senhor. Muitos crentes irão passar ou viver as suas vidas em um período de grande avivamento espiritual. Mas muitos e muitos outros crentes vão viver num período de imensa carestia espiritual, onde poucos serão salvos naquele país ou naquela geração. Isso nos diz que pertence a Deus o calendário e a medida do crescimento espiritual e o tempo dela. Nossa função é lançar a semente e lançar novamente e regar. É o Senhor que manda a chuva, é o Senhor que manda o crescimento. Mas ainda assim haverá uma medida de crescimento a toda a igreja fiel, porque um corpo deve trazer vida e esse templo deve crescer e esse exército deve ganhar terreno. Não são figuras estáticas, mas orgânicas, em movimento. Assim, esse é o ensino, não é? Que toma como analogia o cultivo, o plantar e o resultado de frutos espirituais, esperando pelo tempo do Senhor. E isso nos adverte que é Ele que envia o crescimento, mas é Ele que enviará sim. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Assim seja grande ou pequena a colheita de uma igreja, crescimento é uma manifestação essencial de vida. Vida cresce, se desenvolve em uma igreja local. É a vontade de Deus que as igrejas estejam sempre envolvidas em plantar e em colher, e o Senhor dará frutos pela sua graça e vontade. Bem, deixe-me concluir aqui. Há tanto a ser dito sobre esse tema. O objetivo nessa manhã foi mostrar a figura clara da palavra de Deus sobre o que seja uma igreja. Uma igreja bíblica deve possuir esses
essas 4 características fundamentais. Cristo é o Senhor e o cabeça de cada igreja local, cada congregação sendo inteiramente independente e autônoma, não sujeita a um corpo denominacional e a hierarquia de autoridades denominacionais ou o que quer que seja. Segundo, somente pessoas verdadeiramente convertidas devem ser recebidas como membros dessa igreja, admitidos para dentro da membresia de uma congregação local. Esse é o princípio da membresia regenerada. Terceiro, cada membro em particular, sinceramente, totalmente envolvido e dedicado no crescimento dessa igreja do corpo de Cristo. É um dever e um comando do Senhor sobre cada verdadeiro crente que esteja envolvido no crescimento dessa igreja. Quarto, cada igreja individual, vivendo em obediência ao Senhor, deve experimentar crescimento como um sinal de vida espiritual naquela igreja. Não é inchaço, não é proselitismo, é vidas salvas, novas pessoas convertidas e amadurecimento espiritual real, verdadeira comunhão, verdadeiro amor fraternal. Esses são os frutos de crescimento. Mas esse crescimento está de acordo com a vontade e o cronograma do Senhor e não o nosso. E então a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma convenção. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma denominação ou uma confissão num papel. Um grupo local de pessoas reunidas que experimentaram a mesma experiência espiritual, transformados, salvos verdadeiramente e agora inteiramente unidas e atadas com o mesmo propósito para o qual foram salvas, separadas do mundo, unidas, interligadas, não visitantes, pessoas que amam e conhecem, que se importam umas com as outras ao longo da semana, estão andando juntos, são membros dessa mesma colônia do céu aqui na terra, pessoas envolvidas, separadas do mundo, unidas, interligadas. As 3 metáforas: não é o corpo, o templo, na verdade, então a família, saúde espiritual, e esses 4 princípios básicos que definem o caráter de toda a verdadeira igreja ao longo dos séculos, uma igreja onde o Espírito de Deus realmente habita, e tornam cada igreja uma igreja verdadeiramente efetiva e agradável ao Senhor. Queridos, eu espero que a figura esteja bem mais clara na mente de cada crente em Jesus Cristo sobre o que é a igreja do Senhor. Nós voltaremos a lidar, se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, que é uma igreja que se diz reformada, que a diferencie de outras igrejas. Que o Senhor nos abençoe, nos torne homens e mulheres sérios, amantes da palavra de Deus, verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo na igreja, zelosos uns pelos outros.